A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, é um prazer muito grande. Mais uma vez estamos aqui juntos, falando de coisas boas, coisas maravilhosas, coisas que edificam, coisas boas para nossas meditações, para nossa mente. O tema de hoje que nós vamos falar é antes e depois, o antes e o depois. Que nós vamos tratar de um assunto muito importante dentro da Bíblia, pelo qual que se encontra em Filipenses, no capítulo 3, verso 13 e 14. É um tema muito importante, um tema bonito, que se fala o antes e o depois. Então quero começar desde já agradecendo a todos que assistem os vídeos, que faz seus comentários, se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha. Que aí a paz do Senhor Jesus Cristo esteja todo convosco. Então vamos ler o nosso tema desse vídeo, em Filipenses capítulo 3, do verso 13. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensai de outro modo, também isto Deus vos proverá. Amém? Os irmãos entenderam? Sempre é bom, sempre costumo falar, quando nós vamos fazer o nosso estudo, é bom a gente estar com a caneta, porque a gente dá referência de vários versículos da Bíblia, para que a gente possa fazer a correção, corrigir, se tudo está de acordo com as palavras que nós falamos. Agradeço a todos os irmãos que estão à distância, que assistem esse vídeo, a missionária Silicreia, a minha família, todos os meus familiares, todos os irmãos queridos em Cristo Jesus, aqueles também que não são evangélicos, que Deus abençoe todos. Pois aqui nós vamos falar desse tema de hoje, que é o antes e o depois. Porque o antes é sobre o que a gente fazia, das coisas que a gente fazia, praticava. E depois tem uma mudança na nossa vida. Há uma mudança. Mas essa mudança, ela vem através do Criador. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala com Ele, quando a gente se expressa a nossa fé, a nossa obra de fé a Ele, então Ele faz com que o Espírito Santo nos faz uma limpeza, uma geral. Assim como uma dona de casa, ela se levanta de manhã, procura organizar a casa, procura fazer tudo direitinho, deixa tudo bem arrumadozinho, ela lava os pratos, ajeita a cozinha, deixa tudo bem bonitinho, faz uma mudança, que fica aí, dá um aspecto bem diferente, bem bonito. Assim é o Espírito Santo da nossa vida. Ele faz uma limpeza geral na nossa vida, na nossa mente, no nosso falar, em tudo. Até na nossa expressão de falar é uma expressão diferente. Quer dizer, aí há uma diferença. Por que o antes e o depois? Por causa disso. Que antes a gente era uma coisa, tratava até os irmãos de uma maneira, e até mesmo em conversa uns com os outros, uma conversa diferente, que não agrada o Espírito de Deus. E depois que a gente faz essa limpeza, depois que o Espírito Santo nos faz, limpa, nos joga tudo fora, aí vem aquele brilho do Espírito Santo, aquela expressão que você fala,
em tudo. Há uma diferença muito grande para a pessoa antes e o depois. Quando ele diz, está se referindo aqui, quando ele diz aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Você vê que coisa bonita ele se referiu aqui, nesse versículo 3 aqui, de Filipenses 3, capítulo 3, verso 4. Que coisa bonita que ele fala desse texto. E eles dizem, não que eu o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Tudo que a gente vê aqui no texto sagrado, aqui no livro sagrado, na Bíblia, fala de coisas boas do Novo Testamento. Ensinamento do apóstolo Paulo, pelo qual ele escreveu para os filipenses, se expressando quem era ele antes e quem era ele depois, o antes e o depois. Porque muitas coisas a gente lê, às vezes não entende. E nós temos que andar de acordo com a Bíblia Sagrada. Quando ele diz, no verso 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Aí nós passamos a andar com as coisas que nós já alcançamos, que é o depois, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. E depois, dali para frente, quando você é feito uma limpeza, você passa a ser uma nova criatura, aí vem os inimigos da cruz de Cristo. Você vai deparar sempre com o inimigo da cruz de Cristo. Porque ele mesmo citou, irmão, sede imitadores meu, e observais os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, se repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. E a partir daquele momento a gente passa a ser outra coisa. A gente não se preocupa mais com as coisas terrenas, nem com o bem material e nem com nada. A partir do depois. Aí se preocupa com as coisas terrenas. E ele ainda continua dizendo, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque a partir daquele momento que nós, por depois, nós procuramos a nossa pátria, que é Cristo Jesus, o Senhor nosso, que é o nosso destino de todos, mas um vai para a glória e outros não vai, porque o Senhor, ele falou nos evangelhos, que ele iria, que os apóstolos fizeram a pergunta para ele, e ele disse que ele iria para o Pai para preparar o lugar. E ia para o Pai, e todos ele ia preparar um lugar. E mesmo se não tiver mais lugar, mas ele prepararia mais lugares para aquele que for para a sua glória. E ele prossegue também, falando aqui, o apóstolo, falando que, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso aí é o apóstolo Paulo falando para os filipenses. Porque aqui nós vamos tratar, eu quero que você anote, pega uma caneta, que eu tenho certeza que você vai estar com
um papel e uma caneta, para anotar alguns versículos, porque eu vou citar aqui sobre o antes e o depois. Porque Paulo, porque antes era Saulo, depois Paulo. Antes era Saulo e depois era Paulo. Outrora e agora, né? Por quê? Primeiro, quem era Saulo? Saulo fez muitas coisas má, como está lá em Atos 9,13. E Paulo, muitas coisas boas, como está lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Segundo, Saulo causou muito sofrimento aos cristãos, como está em Atos 9,14. E Paulo sofreu muito por Jesus Cristo, como está em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 28. Terceiro, Saulo respirava ódio e morte. Ele respirava ódio e morte quando via falar de alguns cristãos, porque ele era de outra religião. Então ele sentia ódio. E onde ele soubesse que tinha alguns cristãos, ele recebia ordem e até carta para matar os cristãos. Entendeu? Então ele respirava ódio e morte. Como está lá em Atos capítulo 9, verso 1. E Paulo, do depois, Paulo, ele passou a orar, ele sempre em constante oração, como está em Atos 9, 11. 4. Saulo perseguia muito, como está lá em Atos 26, 14. E Paulo, o que ele fazia? A partir daquele momento, ele começou a servir, passou um servidor de Cristo, e servia aos irmãos, como está lá em Atos, no capítulo 9, verso 11. Agora a gente vê aqui que, quinto, Saulo foi a Damasco com má intenção, como está em Atos, capítulo 9, verso 3. E Paulo, a partir o depois, passou a ser Paulo, ia atrás do alvo glorioso, como é o que a gente lembra aqui em Filipenses, capítulo 3, verso 14. Saulo vivia em justiça própria. Filipenses, capítulo 3, verso 4 a 6. E Paulo amava a justiça de Cristo, como está em Filipenses também, capítulo 3, versos 7 e 9. 7. Saulo foi um terrível perseguidor, dos cristãos. Você vê que ele pediu até carta para ir para a procura dos irmãos, porque ele soube que em alguns lugares que os irmãos, quando se reuniam para orar, para cantar hino, para louvar, dar glória a Deus, em lugar secreto, porque era proibido, porque senão eles eram perseguidos, chicoteados, apanhavam e morriam. Eles matavam os cristãos. Então o Senhor Jesus Cristo, ele tinha que fazer algo para que isso mudasse, houvesse uma mudança de lei. E essa mudança de lei seria a graça dele, pela graça. Então ele usou Paulo, um homem que todo mundo tinha autoridade, tinha medo dele, tudo. E ele saía com os seus soldados para perseguir os cristãos. Naquele momento que ele estava indo, naquele caminho, de repente veio sobre ele uma grande luz, um grande reflexo de luz, que ele não conseguia enxergar nada. Naquele momento ele perdeu sua visão e só escutou uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é grande para ti perseguir os meus aguilhões, ou seja, os meus filhos que estão orando, que estão ali de joelho, orando, implorando. Duro é para ti. Naquele momento, ele caído por terra, olhava para o lado, não via nada. E pedindo ajuda, acenando com as mãos que ajudasse ele, que ele não estava enxergando nada. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, é quem tu persegue. E a partir daquele momento, houve uma conversão instantaneamente. Porque
o Espírito Santo falou com ele, com aquela voz: vai para a rua, para a cidade, na rua chamada direita, da casa que lá tem um homem orando, e ele te dirá todas as palavras que for necessário. E aquele momento, o antes dele já ficou, olha, aí isso era, o antes dele já ficou para trás. Ele foi obediente. O que ele fez? Obedeceu. Ele, naquele momento, ele foi levado para aquela casa. Mas o Espírito Santo já tinha falado com aquele homem, Matias, já tinha falado com ele, e quando recebeu aquela revelação que que Saulo ia até lá, ele disse: mas Senhor, eu não posso fazer isso, Senhor. Tantos mal tem feito esse homem com os cristãos. Enfim, fala porque e recebe ele, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar todas as palavras a todos os viventes da terra. E Ananias também foi obediente, como de repente chegou na casa dele. Na hora que ele chegou na casa, que ele bateu na porta, lá de dentro mesmo, sem saber quem era, quando bateu, aí o homem respondeu: Ananias. Ele disse: como é que você sabe que sou eu? Aí ele falou: Ananias. Aí ele disse assim: Saulo. Aí mandou ele entrar, ele entrou. Então veja que Saulo foi terrível perseguidor, como está no livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 13. E Paulo, uma poderosa testemunha e pastor, como está lá em Gálatas 1, do verso 15 ao 24. Você vê que foi uma transformação instantânea e maravilhosa, essa transformação. Então ele recebeu a instrução e ainda disse mais para ele, aquela voz: tu sofrerá muitos pelo meu nome. Você sofrerá muito pelo meu nome. Vai passar por muitas coisas por causa do meu nome. Vai porque você é um vaso escolhido para mim. E você é um vaso escolhido para mim. Então não seja um vaso quebrado nem rachado, mas seja um vaso perfeito estado, em perfeita situação de levar a palavra e levar com todos com sinceridade. Então a gente vê aqui, meus amados, que os filhos de Deus são... Quais são os filhos de Deus? São pessoas que vigia, brilha e ora. Efésios capítulo 5, verso 8. Os filhos de Deus servem uns aos outros. João capítulo 13, verso 14 e 17. Os filhos de Deus corrigem uns aos outros. Gálatas capítulo 6, verso 1. Os filhos de Deus são lutadores e vencedores, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 2. São corredores e vencedores, porque quando ele diz aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então a gente vê aqui também que os filhos de Deus sustenta-se mutuamente em oração, como está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 1 e 2. Os filhos de Deus são vitoriosos e conquistam a recompensa. Por que eles conquistam a recompensa? Como está lá dessa nossa leitura, Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, conforme nós vamos ver, que os filhos de Deus, como diz assim: irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para alcançar, para a que diante de mim estão, que é a presença do Criador. Mas aqui a gente vê também, como foi o depois, nós somos chamados por Deus. Então a pessoa passa a ter um chamado, e Paulo teve esse chamado de uma responsabilidade muito grande mesmo essa responsabilidade dele. Por quê? Chamado de acordo com o seu propósito eterno.
o propósito eterno está em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, a 4. O chamado por Deus é chamado pelo Evangelho. Por que o Evangelho? Como está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13 e 14. O chamado de Deus é chamado para sermos filhos de Deus, como está lá em 1 João 3, 1. O chamado de Deus é chamado para sermos santos e separados. Ou seja, nós temos que procurar cada vez mais se santificar, procurar sobre as coisas melhor. Sempre procurar viver em paz, em santidade, constantemente com Cristo, como está lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 4. Os filhos de Deus são chamados para a vida eterna, como João 10, 28 e 17, 3. Os filhos de Deus são chamados para a glória eterna, como está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 10, e João, o Evangelho de João 17, 24. Mas o que os crentes têm no céu? Aí é uma pergunta. O que os crentes têm no céu? Como que a gente pode chegar a uma conclusão sobre isso? Lá dentro da Bíblia. Porque desde a fundação do mundo, quando Deus criou o mundo, já para isso que os crentes têm no céu um Salvador e Pai. Mateus capítulo 6, verso 9. Um Senhor amado e fiel. Efésios capítulo 6, verso 9. O crente tem no céu o nosso nome no livro da vida, como está lá em Lucas, capítulo 10, verso 20, e Apocalipse 20, 12. O crente tem no céu a nossa pátria, ela está lá, que a nossa pátria está lá. Por quê? Filipenses, capítulo 3, verso 20, nos fala sobre isso, verso 20, quando ele diz aqui: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh, maravilha de Deus. O que o crente tem no céu? A nossa esperança. Colossenses, capítulo 1, verso 5. O que o crente tem no céu? Nossa herança está no céu, como está 1 Pedro, no capítulo 1, verso 4. O que o crente tem no céu? O nosso galardão recebemos lá. O nosso galardão nós recebemos lá, como está lá em Lucas, capítulo 6, verso 23. O que o crente tem no céu? Um maravilhoso lar, porque está escrito em Hebreus, capítulo 11, verso 16 e João 14, 2. E aqueles que não morrerão? E aqueles que não morrerão são os que acontecerá com os crentes que estiverem vivos quando Cristo retornar. Eles não passarão pela morte, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 1. Aqueles que não morrerão, os que estiverem vivos serão arrebatados, porque está lá 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 7. O que não morrerão, aguarda este grande dia, como está Tito, no capítulo 2, verso 13. Os que não morrerão serão repetidamente arrebatados. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17. Os que não morrerão serão transformados num instante, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 e 51. Os que não morrerão são seu corpo, os que não morrerão, seu corpo mortais serão transformados, como está na nossa leitura aqui, Filipenses, capítulo 3, no verso 21, o que diz? Vamos conferir? Os quais transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Agora a gente vê aqui que seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Está dizendo aqui na Bíblia. 1 João capítulo 3, verso 2 e Romanos 8, 29. 8:29. Aqueles que não morrerão estão para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, verso 17. Então a gente vê aqui que há uma transformação do antes e o depois.
antes e depois. Antes e depois. O corpo glorificado. Nosso corpo, como glorificado, será um corpo espiritual semelhante ao do Senhor Jesus. Após a sua ressurreição, será um corpo livre das barreiras de nosso corpo natural. Será um corpo poderoso, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 43. Será um corpo redimido, semelhante ao de Jesus, como está lá em 1 João, capítulo 3, verso 2. Será um corpo glorioso. Por que glorioso? Filipenses 3, 21 da LM. Será um corpo por meio do qual serviremos ao Senhor na eternidade, como está lá em Apocalipse, no capítulo 22, verso 3. Então, há uma transformação muito grande. E a gente tem que alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, como está aqui Filipenses 4, verso 4. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Então, essas coisas é para mim, para você, para todos aqueles que a partir daquele momento, que tem aquele encontro, assim como Saulo teve, que ele foi transformado para um vaso especial para Cristo, assim eu, você e todos aqueles que têm esse encontro com ele será um vaso transformado. Não é, ele pega o vaso todo quebrado, esbagaçado, todo cheio de caco, e restaurar ele todinho, e ele passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, servindo a ele com ousadia e autoridade do Espírito Santo que vem sobre a sua vida, e ele lhe dará o ensinamento. Porque a própria palavra diz aqui, os próprios Senhor Jesus diz, que a gente não deveremos se preocupar com o que for falar através do depois, porque na hora certa ele colocará as palavras na nossa mente para que nós possamos falar com ousadia e com autoridade e sem se envergonhar do evangelho dele. É isso que ele está dizendo aqui. E nós temos uma vida em abundância, porque o crente tem a vida eterna. Ele pode beber da água da vida, porque é uma vida em abundância, como está lá Apocalipse 22, 17 e Salmo 23, verso 5. A vida em abundância, ele pode comer o pão da vida. O pão da vida, como está em João 6,35. Seu nome será no livro da vida. Filipenses, capítulo 4, verso 3. Como diz aqui no capítulo 4, verso 3, falando na lema aqui. A ti, fiel companheiro. Não, aqui não é aqui. Filipenses, capítulo 4, verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilie, pois juntas se reforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e como os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Paulo falando aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 3. Louvado seja Deus. A vida em abundância, ele caminha na luz. Por que caminha na luz? Porque no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Vida em abundância, ele espalha o perfume da vida, como está em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 15 e 16. A vida em abundância, eles guardam a coroa da vida, que é Tiago, capítulo 1, verso 12. Mas o que nós chamamos em Filipenses? O que nós achamos nesse livro de Filipenses? Uma exortação, uma ordem, um privilégio, uma promessa, um bom exemplo, um segredo de poder e um rico suprimento, que está no verso 19. Verso 19, aqui de Filipenses 4, Filipenses 4, 19. Tem um suprimento, ele tem esse suprimento. O que significa estar em Cristo? Aí vem uma coisa interessante, o que significa estar em Cristo?
significa ser uma nova criatura, estar na presença de Deus, ter plena certeza, ter alegria e permanecer, ser um raro frutífero e ter uma esperança viva. Ter esperança viva. Mas ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. O depois, a gente tem que ver a alegria, e alegrai-vos. Porque ele diz aqui, a alegria no Senhor é a fonte de todas as alegrias. Que é o verso 4 que nós lemos aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele está dizendo aqui. Mas ele também fala aqui, alegramos em nossa salvação maravilhosa. Josué 12. Alegramos-nos em nosso serviço e ministério. Salmo 100. Alegramos-nos em Deus. Salmo 89, verso 15 e 17. Alegramos-nos em Cristo, conforme nós já lemos. Alegramos no Espírito Santo, como está lá em Romanos, no capítulo 14, verso 17. Alegramos-nos em todos os tempos, em todo o tempo. Filipenses 4:4. Temos que se alegrar em todo o tempo. Os efeitos dessa alegria, quais são? Primeiro, guardando-nos das preocupações, como está em Filipenses capítulo 4, verso 6, quando ele diz, não andei ansioso de coisa alguma, em tudo, porém seja conhecido diante de Deus a vossa petição pela oração e pela súplica com ação de graça. E aqui também, fazemos pessoa moderada, porque sendo uma pessoa moderada, ele diz aqui, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Amém, querido? Quero agradecer a todos vocês que vão assistir esse vídeo, que o Espírito de Deus nos acompanhe, esteja em todo o seu lar, esteja em todo nos seus afazeres, na sua mente, e você sendo cada vez mais, sendo um transformado, fazer uma diferença do antes e o depois. Que você medite nesse texto, a referência que eu citei aqui, você pode conferir aqui na Bíblia. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida de todos vocês, pelo dia de hoje, que pela madrugada começou a chover aqui no Pernambuco, começou a chover, choveu a madrugada toda, o dia clareando, continua chovendo, o tempo fechado, mas Deus está no controle de todos, de todos e de tudo, todos e todos, Deus está no controle, porque acima só há um, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que faz por mim e por todos. Então tenha um dia abençoado na presença do Senhor e alegrai-se, e continue sempre alegre e sendo uma nova criatura e uma transformação espetacular com o brilho do Espírito Santo na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Em tudo dá graça, porque em tudo dá graça e esperando a recompensa que vem do Criador. Amém?